Muito boa noite, caros telespectadores da Record News. Estamos iniciando nesse momento mais uma edição do seu Conexão ND. Hoje, com mais uma prestigiada personalidade catarinense, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, o desembargador Fernando Carione. 20 anos como desembargador do Tribunal de Justiça do Estado, nomeado pelo 5º Constitucional representando os advogados. Advogado militante durante mais de 20 anos, foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil e Santa Catarina, numa gestão considerada histórica, corregedor regional eleitoral em 2020 e desde março deste ano, presidente do TRE. O desembargador Carione é formado em Ciências Econômicas e Direito pela Universidade Federal. Tem várias condecorações aqui em Santa Catarina, troféus em vários estados da Federação, especialmente 3 para destacar: troféu Clóvis Bevilacqua, do estado do Paraná, medalha da Ordem do Mérito da OAB do Pará e da Paraíba. Presidente Carione é meu amigo há mais de décadas, né? Eu me honro muito, me orgulho muito de tê-lo como amigo, então eu queria cumprimentá-lo, boa noite, e agradecer a sua presença aqui no nosso programa do Conexão ND. Seja bem-vindo. Boa noite, Moacir. É um grande prazer estar contigo, com todos os teus telespectadores, com principalmente o nosso povo catarinense, que devemos mais explicação e dizer o que estamos a fazer e a conseguir para, de uma forma ou outra, representá-los de uma forma digna e merecida, como todos são merecedores dos melhores econômicos que podemos fazer de um povo organizado como nós. Presidente, o senhor, como presidente da EB, o senhor teve posições muito claras, históricas, corajosas, né, consideradas aqui no nosso estado e até repercussão nacional. E agora, na corregedoria do eleitoral e também na presidência, mantém também posições assim em defesa da cidadania, pela legalidade, pela lisura do pleito, etc. E já como corregedor, vou lembrando dos nossos telespectadores, o desembargador Carione questionou a centralização da totalização dos votos em Brasília. Inclusive deu problema exatamente no segundo turno de 2020. E agora, recentemente, numa importantíssima audiência pública, uma sessão especial do Senado Federal, o desembargador Carione voltou a questionar essa centralização da totalização dos votos pelo Tribunal Superior Eleitoral. E agora vai ter uma reunião, se eu não estou enganado, dia 17 de novembro, é isso, presidente? Sim. E o senhor vai manter essa posição nessa reunião? Eu vou manter a posição, a reunião do COPTREL, é o Conselho dos Presidentes de todos os TREs do Brasil, são 27 presidentes de TREs, então consegui colocar na pauta o problema sobre a centralização e já defendendo a tese da descentralização, é o retorno aos TREs a fazer a totalização e divulgação dos resultados dos pleitos eleitorais. O que é que o senhor observa entre seus colegas de outros estados? Bem, nós tivemos agora uma reunião do Sul. Do Sul nós somos 3 estados, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Praticamente, acredito que tanto o presidente Tito quanto o presidente Armínio do Rio Grande do Sul irão defender a tese da descentralização, uma vez que já nessa reunião o desembargador Tito, presidente do TRE do Paraná, nos disse que o Paraná e Santa Catarina sempre competiu na velocidade da entrega da prestação dos resultados eleitorais ao seu povo. Aliás, Santa Catarina foi pioneira no voto eletrônico, não é isso? Sim. E depois, cada eleição municipal, eleição geral, o TRE catarinense, a Justiça Eleitoral de Santa Catarina, sempre tinha uma novidade, sempre tinha um aprimoramento do sistema eleitoral. O senhor consegue entender por que esse retrocesso na totalização em Brasília? Não consigo entender, não vejo justificativa plausível, uma vez que o Código Eleitoral, que é de 1965, dá a competência para que seja a apuração feita não pelo TRE, mas pelos juízes das zonas eleitorais. E depois, sim, remete ao TRE para a divulgação integral dos resultados. Mas elas sempre foram feitas pelas zonas eleitorais. Santa Catarina são 98. Então, 98 juízes eleitorais faziam apurações nas suas zonas eleitorais e divulgavam o resultado. E nos repassavam ao TRE para fazer um mapa integral do Estado catarinense. Assim como em todos os estados eram feitas exatamente dessa forma. Foi mudado, essa mudança que ocorreu no TSE,
ela desobedece integralmente o que está na legislação eleitoral do Código de 1995, de 1965 e no atual Código já aprovado pela Câmara Federal, que também continua as competências exatamente iguais como prevê no Código de 1965. E se for mantida essa totalização em Brasília, essa atuação dos juízes, como acontecia até a eleição de 2020, vai mudar esse processo de apuração? O processo de apuração, realmente, nós não fizemos mais apuração. Fecha a sessão eleitoral e remete para Brasília. Então, é tudo remetido. Vem da zona eleitoral ao TRE, o TRE remete para Brasília. Lá está o totalizador. Não existe mais o totalizador que ficava nos TREs. A totalização total do Estado. Não existe mais. E aí não há uma procedente suspeita a respeito de que nesse encaminhamento aí do juizado eleitoral até Brasília, de que haja algum tipo de interferência, algum hacker atuando no sistema? Moacir, quando falei no Senado, a convite do senador Esperidião Amin, eu lembrei a todos que estavam participando que as grandes empresas, como a Amazon, Google, os data centers deles, nós não sabemos em que locais eles estão atuando. São vários países. A paralisação de um, o outro assume imediatamente para não ocorrer qualquer tipo de transtorno na prestação do serviço. Será que um totalizador no TSE será suficiente? E se a ocorrência de qualquer problema, como deu em 2020, numa paralisação de mais de 3 horas, até hoje, sem qualquer explicação plausível, ao menos, ao eleitor que quer saber do resultado de imediato. Presidente, o senhor tem afirmado que a urna eletrônica tem segurança. Nós não estamos discutindo, acho que a nível brasileiro, a questão da urna eletrônica. Também é discutível, mas estamos discutindo mais a questão da totalização e da centralização. Vamos agora com a questão da urna eletrônica. Sim. Nós estamos com a mesma urna eletrônica da primeira geração. Não está na hora de mudar? Está. Não, o que nós vemos, assim, a tecnologia avança, isso diariamente, e se percebe, né, na televisão, nos nossos celulares. Então, é imediato, diário. E nós temos que realmente nos aprimorar cada vez mais. Apesar de eu dizer e afirmar, confirmar, não há nenhuma forma de interferência nas urnas, mesmo essas antigas, de qualquer hacker manipular aquele resultado que ali está. Ela não tem conexão absolutamente com nenhum sistema. Ela se encerra, inicia e se encerra em si mesma. Nessa audiência em que a sua participação foi muito destacada pelos senadores e também por seus colegas de outros estados, foi pela primeira vez divulgado um relatório da Polícia Federal a respeito das eleições. Eu fiquei até espantado, eu pensava que era 2020, mas 2018. Concorda? É 2 de outubro de 2018. E os senhores, inclusive os presidentes do TRE, tomaram conhecimento nesta audiência pública. Existia esse relatório? A existência do relatório, eu tomei conhecimento dele quando o ministro Luiz Roberto Barroso me respondeu no dia 28 de janeiro deste ano a minha intervenção que fiz em novembro do ano transato. E que disse que, na correspondência, em determinado momento, que houve a menção sobre esse relatório, que a centralização se deu, inclusive baseado no relatório que teria sido feito por 3 peritos da Polícia Federal. E assim aconselharam que seria o melhor caminho. Só que todos nós não conhecíamos até essa sessão do Senado Federal a existência desse relatório na sua íntegra. Só escutava, foi baseado nos peritos, do aconselhamento dos peritos da Polícia Federal. Mas não tínhamos conhecimento. E veio a conhecimento público agora, depois da sessão. Só na sessão do Senado? Na sessão do Senado, o senador Esperidião Amin requereu ao TSE uma cópia desse laudo.
não lhe foi fornecido, não sei quais as razões. Ele requereu, então, à Polícia Federal. E o relatório que ele recebeu, ele, inclusive, nos mostrou na sessão, ele veio com muitas tarjas pretas que não era possível fazer a leitura integral do laudo. E o assistente do ministro Barroso, que estava na sessão, então afirmou que quem havia requerido esse laudo o recebeu. E eu, então, questionei o presidente do Copitrel, o desembargador Cupelo, Leonardo Cupelo, se ele havia recebido. Ele disse que não. E eu também desconhecia qualquer presidente de TRE que havia recebido esse laudo. Então, aí requeri no ar para que ele pudesse nos remeter. Então, agora que veio exatamente ao conhecimento pleno de todos. Esse relatório é do conhecimento agora dos tribunais regionais, mas também dos senadores em Brasília, inclusive daqueles que participaram daquela sessão. Eu, inclusive, tive acesso às recomendações finais. O senhor, acho que leu todo o documento. Eu queria que o senhor desse a sua opinião, porque me chamou a atenção o fato de ser de 2018, portanto, a eleição geral passada, não 2020, e os três peritos, Ivo Peixinho, Auto da Câmara Júnior, Marcelo Antônio da Silva, que assina esse relatório detalhado, né? São várias páginas. Ele diz lá no item 14, presidente, só para lembrar, eu queria ouvir a sua opinião. Recomendamos que sejam envidados todos os esforços para que possa existir o voto impresso para fins de auditoria. Por mais confiável que sejam, todas as pessoas envolvidas possuirão, no processo do sistema eleitoral, e por mais maduro que sejam os softwares, eles sempre possuirão possíveis vulnerabilidades e necessidades de aprimoramento. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha, Moacir, eu fico até muito satisfeito com esse tipo que desconhecia até então, né? A discussão que nós tivemos há meses quanto ao voto impresso e não impresso. A discussão se cingiu e todas as matizes possíveis, de norte a sul, de leste a oeste, do nosso país. Os defensores e os não defensores. Isso. Com desconhecimento desse laudo. E essa situação foi votada pela Câmara Federal, sem conhecer, né, sem conhecer o laudo, e votou contrariamente à impressão do voto. Agora, num sistema tecnológico nosso que avança a passos largos no dia a dia, será que nós não vamos chegar a ter um dia a esse voto impresso, a fim para auditoria, como os próprios peritos dizem? Eles é que afirmam. Isso. Né? Eu não tenho conhecimento tecnológico suficiente para dizer da sua feitura ou não. Quem diz são os técnicos, e são técnicos em tecnologia. Portanto, presidente, assim como aconteceu desgraçadamente para os 600 mil mortos da pandemia, uma politização vergonhosa, lamentável no país, na verdade, porque quem tem que decidir sobre a questão de tratamento é o médico e os médicos, os profissionais da saúde, na verdade, e aí politizaram exageradamente, assim também politizaram esse debate, que é essencialmente técnico. E os peritos especializados nessa matéria recomendam o voto impresso, como está nesse documento aí. Mas eu gostaria de voltar a esse assunto do voto impresso com o senhor no segundo bloco, porque nós temos, acho que o senhor deve estar conhecendo já um videozinho de como é que está o Paraguai em relação ao processo eleitoral. E agora nós vamos em relação à eleição do próximo ano. O senhor está empenhado agora numa campanha estadual, já lançou em algumas cidades, a respeito do alistamento dos jovens de 16 a 18 anos. Eu li um documento do TRE de que 320 mil jovens nessa faixa etária não estão alistados ainda. Então, assim, os 320 mil nós temos que contar de 15 anos a 18 anos incompletos. Certo. Porque a partir de 1º de janeiro, esse que tem 15 anos, ele já pode se habilitar no voto para completar. Então, são 320 mil aproximadamente no estado de Santa Catarina não cadastrados. Então, nós temos o cadastro do jovem eleitor, não completamos 16 mil. Então, começamos uma campanha aqui em Florianópolis, no Instituto Estadual de Educação, fomos a Joinville, lançamos em Joinville também num colégio estadual, vamos agora quarta-feira para Blumenau,
quarta e quinta-feira fizemos Blumenau. No domingo nós vamos para Chapecó, trabalhamos segunda e terça-feira em Chapecó, quarta-feira em São Miguel do Oeste, retornamos, depois vamos a Criciúma, Lages, Itajaí e vamos completando os maiores municípios do estado, mas já com ampla divulgação através da parte da Secretaria de Educação dos municípios e a do estado que passa a nos auxiliar na divulgação desse trabalho, do Bora Votar, do jovem eleitor. O senhor manda equipes do tribunal especializadas em alistamento, cadastramento eleitoral, ou o senhor vai junto também com o pessoal? Nós fizemos questão de acompanhar os juízes eleitorais daqui do TRE, os juízes eleitorais das zonas, os promotores eleitorais, o procurador eleitoral do tribunal também nos acompanha. Então, eu acredito, é uma obrigatoriedade nossa de alertar o futuro para a nossa nação. E o futuro está exatamente no jovem eleitor. E nós pedimos muito aos avós, aos pais, que integrem essa campanha para que traga essa criança, esse jovem, a começar a participar efetivamente dos seus deveres e das suas obrigações futuras. Presidente, a nossa geração, quando nós estávamos na faixa ali de 14, 15, 16 anos, né, que só podia fazer o cadastramento eleitoral, obter o título de eleitor com 18 anos, ok? Mas eu me lembro que nós tínhamos assim, uma vontade de chegar nos 18 anos, toda a nossa geração. Por quê? Primeiro, porque poder pegar a habilitação da carteira de motorista, poder dirigir automóvel. E segundo, era uma honra, era assim, uma coisa, orgulho, né? Não, agora sou eleitor, eu vou poder participar do processo eleitoral. Por que esses 300 mil jovens não se alistaram até agora? Estão decepcionados com a classe política, com a vida pública? Olha, Marcelo, o que a gente mais escuta, nós não conseguimos ver. Nós fizemos um trabalho de auditagem desses votos no dia das eleições. Sim. E nós vimos assim uma ausência da participação dos partidos políticos. Não há um interesse efetivo, me parece, de chamar esses jovens a participar, inclusive da vida partidária, porque o futuro está no jovem. Né? Nós já estamos praticamente no caminho de saída, mas eles que vêm integrando com fôlego novo, a dar vida à nossa nação, a dar vida ao nosso município, onde nós vivemos, né? A nossa responsabilidade de saber os nossos vereadores, o nosso prefeito, trabalhar exatamente esse jovem eleitor para começar a se preocupar com os destinos do seu município, do seu estado e do seu país. Essa campanha dele de cadastramento vai até quando agora? Essa campanha não tem fim. Essa campanha ela vai continuar o ano que vem inteiro, né? Apesar do cadastro de encerrar para a votação em 2022, em maio do ano que vem. Mas ela é contínua. Presidente, nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e, na sequência, voltamos então ao voto impresso. Eu gostaria de ver a sua opinião sobre esse pequeno vídeo aí que está viralizando na internet. E também, imagino que muitos telespectadores têm interesse em como é que vive um desembargador, além de dedicação plena, né, aos processos, aos julgamentos no TRE, a questão eleitoral. Eu sei que o senhor é um homem que gosta muito de música, então quero ouvir um pouquinho das suas preferências musicais, então, depois do comercial, ok? Voltamos em seguida com Conexão ND, hoje com a presença do desembargador Fernando Carione, presidente do TRE. Entrevista que estará disponível na íntegra no portal ND+, líder em audiência na comunicação digital de Santa Catarina e também nas redes sociais da internet. Voltamos em minuto. Este é o seu Conexão ND pela Record News. Entrevista hoje com o desembargador Fernando Carione, presidente do TRE catarinense, que estará disponível no portal ND+, e também nas redes sociais da internet. Como prometemos, então, vamos agora à opinião do desembargador Carione sobre esse vídeo que viralizou na internet, mostrando que o Paraguai está na frente do Brasil em relação ao processo eleitoral. Por favor, nossa produtora, diretora Carol Castro, vamos ver o vídeo. 10 de octubre, Yarecota, elecciones municipales. A Ezeucatán deben Baíse apoyo y Purú, máquina de votación.
Emoingue boletín máquina de votación, pe. Jaoseta candidatos a intendente, Eyopú, Reguero Joribeba. Uperireo zeta listas a juntas municipal. Eiporabo y Potabeba. Jaoseta upei candidatos Cuerarangá, Eyopú, Reguero Joribeba. Redudáramos y Catú remodifica. Oíramos hipotajai seite umi reiporabo acue Eyopú confirmar. Pepe, oña imprimima de boletín, pe. Eicuajanua pereiporabo acuepa oipona en boyán de boletín oinjaiseiteje y jape verifique su voto. En Mombutepe boletín aninjanua oyejecha pereiporabo acue. Dajasieterei máquina yepuru. Pende voto o marcata la diferencia. Pean de derecho, han de deber como ciudadano. Nemo Marandú, justicia electoral. Presidente Fernando Carrione, estamos então Paraguai na nossa frente aí com o voto eletrônico. Aliás, uma maquininha bonitinha, gostei da maquininha, hein? Moderna, funcional, fácil de ser utilizada, né, por qualquer cidadão. E o voto auditável e o voto impresso. E agora, como é que fica o TSE? É difícil eu responder, porque não sei o trabalho que está sendo desenvolvido lá no TSE. Mas veja bem, traz ali de uma importância vital. A auditagem, muitos pensam que esse voto impresso, o eleitor sai com o voto. Não, ele coloca numa urna esse voto impresso, que é para efeito de auditagem. Exato. Então, veja que maravilha que vai ser uma eleição nesse nível, que nós não vamos colocar em dúvida absoluto nenhum da ocorrência do pleito. De pleno acordo. De nada. Então, o que é que nós buscamos mais? É exatamente entregar ao eleitor o serviço da justiça eleitoral de forma correta, lisa, limpa e que seja exatamente auditável para que todos tenham certeza daquele voto que foi depositado é o voto que está sendo apurado, é o voto que vai ser divulgado. É isso que nós pretendemos. Nada além disso. É fazer exatamente o correto. Essa é a busca, essa é a luta da justiça eleitoral. Presidente, o TRE catarinense já está tratando das eleições do próximo ano? Concretamente? Já. Todas as eleições nos TREs, a forma é sempre a mesma. Termina uma, inicia o planejamento e execução da seguinte. Isso não para, isso é uma forma contínua. Eu vou até dizer fazer uma afirmação assim, que muitos até desconhecem. Quem faz a eleição são os TREs, não é o TSE. Você coordena? Os servidores, os juízes eleitorais, os procuradores eleitorais, os cartórios eleitorais é que realizam a eleição. O TSE não realiza a eleição. Uhum. Ele só coordena a eleição. Mas a parte prática e integral, toda ela é desenvolvida aqui, não fora daqui. Vou exemplificar. Nós fizemos a eleição suplementar de Petrolândia. No dia 13 de junho, vieram 6 funcionários do TSE para acompanhar a eleição do município de Petrolândia. Pois eu os questionei quantas eleições eles já haviam participado, realizado junto. Nenhuma. Os 6 funcionários do TSE nunca participaram efetivamente da realização de um pleito daqueles que eles apreciaram aqui. Hoje chegou uma notícia lá na Justiça Eleitoral, no TRE, de que essa eleição de Petrolândia acabou de conquistar um prêmio internacional. Vai ser entregue na República Dominicana. Eu queria só que confirmasse. Com os observadores internacionais que vieram dos Estados Unidos, do México, do Panamá, eram 6. E eles nos classificaram que há eu não sei se é um concurso, indicação, de entrega de prêmio das eleições corretas, obediência a todos os princípios da quais eles vêm observar. Uhum. E para nossa alegria, não surpresa, porque todos nós conhecemos como o nosso funcionário, o nosso corpo funcional, os nossos juízes eleitorais se comportam dentro da realização da eleição,
Petrolândia está disputando um prêmio a nível internacional, que me parece que a reunião vai ser na República Dominicana, conforme recebi há pouco essa informação do doutor Marcelo Pellegrino Ferreira, que é o presidente do CAOeste aqui no Brasil. Presidente, voltando ainda à questão do título eleitor, porque são 300 mil jovens, eu acho que tem que motivá-los aí. O que aqui está a campanha, o senhor acabou de me liberar. Toda a campanha. Atrás com o slogan bem juvenil, né? Bem juvenil. Bem motivador. Todo o linguajar que nós estamos usando é o linguajar do jovem. Sim. É o TikTok, aquelas brincadeiras que eles fazem, Sim. bem escolares. Eu estou trazendo todos os modelos que foi... E qual é a motivação que o TRE está dando para esses jovens, por favor? Bem, a motivação é a efetiva participação dele, trazê-lo à responsabilidade de futuro. Sim. Eles são o segmento nosso de continuidade da efetiva participação. Eles são os eleitores e os eleitos do futuro. E a resposta? Tem sido positiva? Está sendo muito positiva nos colégios que nós estamos visitando. Eles estão fazendo o título eleitor deles em 5 minutos. Em 5 minutos eles estão cadastrados. Já sai com o título na mão? Com seu título no celular. Ah, legal. Esta é a camisa que o presidente está trazendo aqui para a equipe do ND e que é também motivo para fazer a campanha, para facilitar a campanha nos vários municípios de Santa Catarina. É isso aí? Sim. Presidente, vamos ver o seguinte. A sua família foi conhecidíssima aqui em Santa Catarina, na década de 50, 60, 70, vários motivos. Primeiro, a família Carione tinha a representação de Studebaker, se não me engano, uma marca de automóvel conhecida, né? Sim. Na época era conhecida, né? Depois apareceu. Também depois como loja de autopeça. A peça para reposição era de automóvel, né? Era a família Carione. E a outra questão foi o pioneirismo na Lagoa da Conceição. O seu tio, né, se não me engano, Orlando Carione, depois seu pai, Liberato Carione, foram os primeiros a construir casas na Lagoa da Conceição. O senhor deve ter, ainda na infância ou na adolescência, convivido com toda essa experiência. Como é que foi isso? Sim, assim, a história da Lagoa da Conceição, na família Carione, começou com meu avô, pai do meu pai. Eles eram pequenos quando ele faleceu. Morava no centro? Sim, sim. E na Praia de Fora. A Lagoa era também já para verão, só verão? Eles iam a pé. Olha. Eles iam a pé. E aí? Eles iam a pé, iam e voltavam. Eles iam no sábado e retornavam no domingo. Só que meu avô faleceu muito cedo. Meu avô faleceu com 46 anos de idade. Mas houve a continuidade dos irmãos, então, dos meus tios, meu pai e meus tios, continuaram a ida à Lagoa. E a primeira casa construída na Lagoa de Conceição, de gente do centro da cidade, foi do meu tio Orlando. Na Avenida das Rendeiras ali, Avenida das Rendeiras. Que não tinha próximo, não tinha nada, era só... Bem próximo às dunas. Até hoje, não mais aquela casa, mas o Alexandre Carione, sim. Ele mantém a casa um pouco recuada das dunas, né? Mas ainda tem ali uma parte da casa que ainda sobrou, porque as dunas avançaram para a praia, né? Ali o senhor viveu a sua infância e adolescência? Infância, adolescência, né? A minha esposa, filha do Bruno Stilemper, também com casa ali desde a década de 60, foram os pioneiros da Lagoa da Conceição na época, né? Mas não conhecia a minha esposa ali, conheci os meus cunhados, o Paulo e o Bruno. A minha esposa eu fui conhecer mesmo no aniversário dela de 15 anos de idade. Quais são as atividades de lazer de um desembargador para dar uma refrescada na cabeça com aquelas centenas de processos para julgar? Olha, Moacir, eu gosto muito de ouvir música. Então, conhecido por música popular, música de qualidade, né? Sim, E aí? Eu gosto muito de música. Hoje eu tenho um genro que toca todos os instrumentos de corda. Ele é um ótimo violão de 7 cordas, cavaquinho, ele toca todos os instrumentos de corda. Então, eu me divirto muito escutando. Ele tem o pessoal que toca com ele, e gosto mais de samba, mas eu me dedico, eu gosto de refluir em todas as músicas possíveis
da minha época de novo, dos bailes do Clube 12, do Clube Lira, né, que nós frequentávamos, os bailes de debutante, né, que eu dancei a valsa de debutante com a minha esposa, porque quando começamos a namorar, ela tinha 15 anos. Olha. E estamos próximos às bodas de ouro e com a vida sempre tranquila. Os seus amigos dizem que na música você é um pouco saudosista, e eu até consigo entender, porque eu também sou, no sentido seguinte, que as músicas da nossa juventude eram verdadeiras poesias, as letras, né? E hoje o que está no ar aí, pelo amor de Deus, eu não consigo acompanhar. Fica difícil de nós acompanharmos essa, da atualidade, né? O som estridente de hoje realmente nos faz, pelo menos ao meu ouvido, não faz muito bem, não. Quais são os seus compositores preferidos? Música popular brasileira, para começar. Música popular brasileira, atenção, todas elas de música popular brasileira eu adoro. Então, lá na minha casa é Roberto Carlos, né, que é praticamente a mais tocada, porque é que a minha mulher mais gosta. Não, e ele realmente, com o Erasmo, né, tem música que estão eternizadas definitivamente. Exato. Eu digo que quando ele morrer vai ser 30 dias de luto no Brasil, que não tem ninguém parecido na história. Eu gosto muito, presidente, queria ouvir a sua opinião também, de Vinícius e Antônio Carlos Jobim. Para mim também são campeões de qualidade de poesia, de música, de melodia. Tem um Toquinho, né? Também. Também muito bom. O senhor não toca no instrumento? Não. Nós brincávamos de conjunto vocal, cantávamos. Então, nós tínhamos um conjunto vocal, não vou dizer os nomes, porque todos estão aí. O Luiz Carlos Fresleben, que foi desembargador comigo. Sim. O César Evangelista, Sebastião César Evangelista, tocava o violão, o irmão dele, o Alexandre Evangelista, e eu, que fazíamos um quarteto de música para nos apresentar. Continua até hoje, não? Não. Já paramos há muito tempo. Leitura, presidente. Quais são as suas preferências? Olha, hoje eu estou terminando de ler os 11. Os 11 do Supremo. Como disse o ministro Sepúlveda pertence, né? Sim. 11 ilhas. Então, muito bom, interessante. Literatura catarinense, tem algum preferido? Olha, não, eu passo por todos. Muito bem. Eu agora, inclusive, esse final de semana, eu tenho a minha neta de 13 anos, minha neta mais velha, Letícia, e eu vou dar a ela O Pequeno Príncipe. Ele espera, li quando jovem, um clássico, e contei a história para ela do piloto que pousou no Campeche. Então, assim, esse livro o vovô vai te comprar para te presentear, que tu vai ler. E ela adora a leitura. Olha, que beleza, né? Essa juventude, porque a maioria, leitura no celular ou a leitura no livro? Não, livro. Ah, que beleza. Não, livro. Eu tenho uma neta de 16 que adora a leitura e é entusiasmada para o livro sobre detetive, de investigação criminal. Não sei se vai ser detetive, vai ser policial, muito bem. Presidente, já que o senhor está falando dos 11, rapidamente, nós temos 2 minutinhos. A OAB Nacional é uma tragédia, né? Uma decepção, né? O senhor que foi presente corajosamente, com grandes posições aqui em Santa Catarina. Bom, assim, o que eu vejo hoje é assim, infelizmente a OAB perdeu a identidade com a população civil. E essa identidade que ela tinha da certeza se diluiu por tanto desencontros nas administrações que foram feitas. Veja, a nível nacional hoje, praticamente quem acredita no Conselho Federal da OAB com o atual presidente que tem? Um homem integralmente ligado a partido político, né, entregue a partido político, faz o que o partido político o determina. Então, me parece que ou a instituição muda o seu rumo, retorna as velas a colher os bons ventos da população civil, ou a instituição, infelizmente, nunca mais vai ser recuperada. Aliás, no século passado, final do século passado, as instituições na sociedade civil se destacaram. Raimundo Cafaoro, por exemplo, na Ordem dos Advogados do Brasil. Exato. Catarinense, inclusive, de caçador, um monumento, né? Um personagem extraordinário, corajoso, brilhante, sob todo aspecto. A ABI era outra instituição que defendia a sociedade civil, hoje está completamente engajada, né? E a CNBB também perdeu a conexão. Isso aí não é mal para a sociedade, não fica mal para a sociedade brasileira? Vejam que a união dessas instituições foram que programaram o impeachment do Collor. Exatamente. Então, havia uma união entre todos.
Me parece que hoje, cada qual seguiu um rumo totalmente diferenciado, onde existia a identidade que era exatamente a população civil. Nós não vemos mais nenhuma delas, né? Nem a ABI, nem CNBB, nem OAB, nenhuma delas mais numa discussão central com o povo. Se afastaram de um jeito tal, não sei o resultado qual foi, quer dizer, o resultado é o que nós estamos apreciando. É um desligamento total de qualquer tipo de sentimento da população civil. Presidente Fernando Carione, estamos encerrando aqui o nosso Conexão ND. Palavra final, alguma outra informação que o senhor queira transmitir? Eu quero lhe passar de presente a resenha da revista do Eleitoral de Santa Catarina. Do nosso TRE. Do nosso TRE, que é hoje um destaque a nível nacional, sendo considerado as melhores revistas de resenha eleitoral do nosso país. É a coleção de vários elaborado toda aqui no TRE, na EGESC, na nossa escola, hoje sob a coordenação do juiz Rodrigo Fernandes. Temos aqui até 2020, imagina de 2021, vários anos então. Vários anos. Aqui nós temos então toda a legislação eleitoral, é isso? Toda a legislação eleitoral. Presidente, então, mais uma vez agradecido. Alguma outra informação para encerrar o nosso programa? Eu agradeço a oportunidade, Moacir, me colocando sempre à disposição, à tua disposição, à disposição da imprensa catarinense, para que a gente realmente possamos todos juntos encontrar um caminho melhor de representação ao nosso povo catarinense. Agradecimento, você sabe que o TRE realmente todos os anos dá um banho de organização, de atendimento, prestação de serviço à população, participação no processo eleitoral com todas as suas equipes. E no caso particular do jornalista, dos profissionais de imprensa, a equipe da comunicação sempre prestativa, atenciosa e com muita competência. Um abraço a todos e obrigado pela sua presença. Essa entrevista estará no ar integralmente no portal ND+, e nas redes sociais da internet. Obrigado a você que nos acompanha até este momento. Um grande abraço, boa semana, boa noite e até a próxima.